Então eu quero falar sobre gratidão e quero que os irmãos me acompanhem numa leitura de um texto que está em 1 Crônicas, capítulo 16, dos versículos 7 ao versículo 12. É o texto que nós vamos usar como referência, que vai dar base à nossa mensagem de hoje. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que, pelo ministério de Asaf e a seus irmãos, louvassem ao Senhor. E aí o salmo dele. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Glorificai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face. Buscai ao Senhor a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos de sua boca. Palavra de Deus para a edificação da nossa vida. Todo o povo de Deus a uma só voz diz: amém. A gratidão é uma das grandes virtudes do ser humano. Todo mundo, em algum momento, é grato. Mesmo aquelas pessoas mais rudes, aquelas pessoas mais fechadas, mesmo aquelas pessoas mais brabas, até as pessoas mais ruins, em algum momento é grato, porque nós sempre agradecemos quando reconhecemos que alguém está fazendo alguma coisa em nosso favor. Sempre traz o sentimento de gratidão. Eu agradeço a Deus, por exemplo, pelo carinho quando o recebo, agradeço pela amizade, agradeço pelo benefício alcançado, por alguma dádiva, por um presente ganhado e daí por diante. A gente sempre agradece, né? Eu acho que essa gratidão está no seu coração também. E eu acredito que muitas vezes você já foi grato a alguém e já manifestou essa gratidão. Agora, se eu sou grato às pessoas que me abençoam, quanto mais a Deus, que é aquele que me dá aquilo que tenho de melhor. Você pode ter ganhado qualquer coisa, mas o que você tem de melhor na sua vida foi dado por Deus. E aqui eu não preciso nem falar o quê, porque senão eu vou fazer uma lista imensa e vou parar de pregar só para dizer as coisas e os benefícios que o Senhor tem nos dado. Agora, eu preciso, além de ser grato a Deus, de ter um coração, e isso é importante. O meu coração, ele precisa ir além do reconhecimento das coisas que eu ganho. Tem gente que é grato pelas coisas que ganha, mas eu preciso ter um coração que extrapole isso, que vá além disso, né? E eu quero aprender nessa noite com vocês, falar sobre isso, que precisamos ser gratos, mesmo quando circunstâncias não são favoráveis. Nós vamos falar sobre isso no decorrer da nossa mensagem, mas isso é importante falar já desde o início, porque isso é o que nós consideramos uma gratidão genuína, algo genuíno, algo verdadeiro, algo que sai de dentro do coração e que traz alegria ao nosso coração, principalmente quando nos referimos a Deus neste sentido, neste aspecto. Quando temos um coração grato, nós não dependemos das coisas que ganhamos para poder agradecer. Ou seja, não dependemos de circunstâncias para demonstrar nossa gratidão. Quando eu tenho um coração grato, eu não agradeço apenas pelo presente, eu não agradeço apenas pelo carinho, eu não agradeço apenas pela amizade, eu agradeço de uma forma mais significativa, e principalmente quando eu me refiro a Deus. E o texto que nós lemos no começo dessa nossa preleção, nós vemos a palavra de um homem que é expressamente grato e expressa esse sentimento de gratidão a Deus de uma forma bastante grandiosa, de uma forma bastante bonita. Na realidade, o texto, lá no seu sentido original,
É um cântico de ação de graças que o salmista Davi fez, né? Às vezes a gente acha que os salmos de Davi estão só dentro do livro de Salmos, mas existem outros salmos, e aí está uma prova, né? Lá no livro de Crônicas, nós estamos lendo um dos salmos de Davi. E Davi o faz para expressar tudo que estava no seu coração naquele momento. Esse salmo, esse cântico de louvor, porque o salmo é um cântico de louvor de Davi, é para expressar tudo que estava no seu coração naquele momento. E a gente sabe, e a gente lê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu já ouvi pessoas até questionando, homem segundo o coração de Deus? Cara que fez tudo aquilo que ele fez, como é que ele pode ser segundo o coração de Deus? Mas eu quero dizer para você que Davi não era um camarada perfeito. Ele era como nós. Quando a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus, não está dizendo que ele era perfeito em tudo que fazia e que Deus aprovava tudo que ele fazia. Não, ele não era perfeito. Ele era como eu e você, ele era um pecador. Mas ele não se esquivava de dar a Deus todo o louvor, toda a honra e gratidão em qualquer situação, em qualquer circunstância. Davi estava sempre se colocando diante de Deus em louvor. Os louvores, os salmos de Davi, não são apenas aqueles que estão escritos. A vida de Davi era salmodiando. E ele pecava, e até os seus pedidos de perdão eram em salmos, em qualquer circunstância. E é por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque é isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos gratos em toda situação. Deus sabe que nós somos pecadores. É possível que você tenha vacilado hoje. Eu, particularmente, acredito que todos nós vacilamos em algum momento no dia de hoje, né? É difícil imaginar que alguém consiga vencer um dia inteiro sem ser vítima de ceder a algum tipo de tentação na sua cabeça, no seu coração. Mas isso não faz com que Deus se irrite conosco, se entristeça conosco ou nos expulse da sua presença. Não. Eu acho que todas as vezes que nós pecamos, Deus fica na expectativa, e aí eu estou usando um antropomorfismo, né, e um antropopatismo para poder explicar com a nossa perspectiva humana o que eu penso a respeito daquilo que Deus faz. Então, quando a gente peca, Deus fica esperando, né, para ver qual vai ser a reação. E ele fica, vou dizer assim, como eu já disse, usando uma figura, ele fica na expectativa que nós possamos nos arrepender e pedir perdão. É isso que Deus espera de nós. E todas as vezes que nós nos arrependemos, todas as vezes que nós pedimos perdão, na realidade nós estamos adorando a Deus. Porque quando eu peço perdão, eu estou dizendo para Deus, eu errei, reconheço que eu errei e preciso de sua ajuda. Ô Bruno, você pode pegar essa garrafinha d'água para mim, por favor? Hoje o Júnior me deixou na mão. É porque ele viu a garrafa, tá certo, Judão? Obrigado. Davi era um homem que pode nos servir de modelo. Obrigado, viu, Bruno? O modelo a ser seguido. Era pecador como a gente, ou melhor, nós somos pecadores como ele, que ele já foi. Nós somos cheios de defeito como ele. Davi tinha defeitos terríveis. E a gente sabe disso, né? Se a gente for listar os defeitos de Davi, a gente vai ver que ele tinha virtudes e tinha muitos defeitos também. Mas ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas estava sempre, como eu já disse, em atitude de agradecimento, de louvor a Deus. Independente da circunstância. Por isso ele alegrava o coração de Deus, e como na maioria dos seus salmos, Davi começa esse texto com uma atitude de louvor a Deus. Versículo 8 a gente lê, coloca ali, por favor. Versículo 8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. É fácil perceber que em todas as leituras que são feitas, que se refere a Davi,
todas as leituras que são atribuídas a Davi, o quanto ele é grato a Deus, o quanto ele louva a Deus o tempo todo, o quanto seu coração está alinhado ao coração de Deus. Essa postura, exatamente essa postura, que Deus espera de nós. Uma postura de gratidão, de louvor, de reconhecimento, de adoração, e isso não só nos momentos bons, porque é fácil agradecer a Deus pela vitória, pelo presente, pelo aumento de salário, né, pelo prêmio que ganhou, pela herança. É fácil agradecer a Deus por essas coisas, mas ter gratidão a Deus também pelas lutas. E mais adiante a gente vai falar sobre isso, que existe uma visão equivocada dos crentes, da maioria dos crentes, com relação a isso. E a gente quer desmistificar nessa noite, porque crente não é masoquista não. Crente não gosta de sofrer como nenhuma pessoa. Né? Masoquista ao ponto de sofrer e agradecer a Deus porque está sofrendo. A gente vai entender melhor isso lá adiante. O coração de Davi, então, estava alinhado com Deus, e nós precisamos aprender com ele a adorar a Deus nos momentos de dificuldade, ou seja, eu preciso alinhar o meu coração com Deus. Eu preciso alinhar o meu coração com Deus, não é só na hora que eu estou dentro de um templo adorando a Deus, reunido como estamos aqui como igreja, ou lá na sua casa assistindo este culto, essa mensagem, mas eu preciso estar alinhado a Deus em toda a minha caminhada. E na minha caminhada eu vou ter momentos de dificuldade. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflição. E é isso que nós vivemos, e vivemos essas aflições como qualquer outra pessoa. Tem gente que acha que por sermos crentes, nós não deveríamos passar por determinadas coisas que as pessoas que não são crentes passam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o mesmo sol que brilha sobre a nossa cabeça, é o sol que brilha sobre a cabeça deles. Não tem uma porção de sol diferente para nós. A mesma tempestade que aflige as pessoas de Medeiros Neto que não tem Deus na época de tempestade, de enchente, é a tempestade e a enchente que aflige a vida daqueles que são crentes também. Nós não temos nenhum tipo de vantagem nisso, a nossa vantagem como crente não está nisso. Nós temos que aprender isso e de uma vez por todas pararmos de ficar cobrando de Deus coisas que não são cabidas. Tem gente que cobra de Deus, Senhor, que no nome de Jesus Cristo só tem 2 candidatos para aquela vaga, que eu ganhe essa vaga. Tá, e se Deus quer colocar o outro? Né? E se o outro está orando do mesmo jeito, como é que Deus faz? Sabedoria de Salomão, aí vamos dividir a vaga em 2, pode ser que o patrão não queira. Então a gente tem que agradecer a Deus, colocar diante de Deus, Senhor, na mesma postura de Jesus Cristo. Qual é a postura de Jesus Cristo no Getsêmani? Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O crente precisa aprender a orar desse jeito. O crente precisa aprender a agradecer desse jeito. Nessa noite de quinta, depois de já ter falado sobre gratidão durante as 2 vezes no dia de hoje, eu quero trazer à tona essa temática, fazendo algumas considerações, são poucas, e eu não vou demorar 1 hora hoje, fique tranquilo, algumas considerações que são importantes para que nós que amamos a Deus e que queremos honrá-lo dia após dia, possamos aprimorar, alinhar o nosso coração com Deus, aprimorar a nossa vida, a nossa relação com Deus. Em primeiro lugar, nesse texto eu aprendo uma coisa fabulosa com Davi que eu preciso fazer. Davi, ele demonstra a sua gratidão lembrando-se das coisas que Deus fez no passado. Lá no versículo 12 do primeiro livro de Crônicas que nós lemos, está escrito assim: lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Lembrar-se sempre das coisas que Deus fez no passado e por elas sermos gratos. Nós precisamos nos lembrar. Isso não é voltar ao passado para sofrer. Né? Tem gente que fala, mas as coisas do passado já não se passaram? Se passaram no que diz respeito à nossa vivência.
Mas as lembranças devem ficar e devem ser aproveitadas de maneira positiva. Todas as lembranças da minha vida, do passado, não influenciam mais a minha vida hoje. Já são 36 anos desde quando eu me converti, faz agora, em 2024, 36 anos. Então não influencia a minha vida, mas é um bom testemunho das coisas que Deus fez na minha vida. E todos os dias eu agradeço a Deus. Quando eu olho para a Rai e vejo e me lembro que a Rai me conheceu dentro da prisão e se casou comigo na prisão, eu, um homem condenado, eu agradeço a Deus. Não é qualquer um não, irmãos. Muita coragem dessa mulher. Quando eu olho para a minha vida passada e lembro quem eu fui, e olho para a minha vida presente e vejo quem eu sou hoje, eu agradeço a Deus. Você chega no meu gabinete, você vê um monte de certificado lá, né? Eu me lembro uma vez o meu filho Tito, alguns desses eu já tinha, e eu colocava na parede, ele olhava, ah, pai, isso aí é a parede das vaidades, né? Eu falava, não, Tito, toda vez que eu olho para isso, eu glorifico a Deus, porque eu vejo quem eu era e quem eu sou hoje. O tipo de homem que eu era e o tipo de homem que eu sou. O meu passado não influencia mais a minha vida, mas ele me faz lembrar do quanto Deus fez e faz por mim. O seu passado, seja ele positivo ou negativo, precisa ser lembrado em gratidão a Deus. Um coração grato a Deus se lembra sempre de todas as coisas que Deus fez. Davi agradece a Deus constantemente por cada uma das coisas que ele se lembrava e ele orienta. Lembrem-se dessas maravilhas que Deus fez com você. Nós também precisamos agradecer constantemente a Deus por cada uma delas e guardar no nosso coração, como Davi guardou, os benefícios que foram alcançados pelo Senhor. Eu estou falando da minha vida, mas cada um aqui tem o seu próprio testemunho. Talvez você não comeu o pão que o diabo amassou, que eu comi, por exemplo, no Carandiru. Mas, de repente, você viveu uma vida muito difícil na sua caminhada, ou, quem sabe, até uma vida pesada, né? Uma vida de pecado pesada, e Deus te livrou. A graça e misericórdia de Deus sobre a nossa vida faz toda a diferença. Nós vemos no Salmo 116 que Davi não se esquece das coisas que Deus faz por ele, né? E aí eu quero ver os versículos 12 a 14 e depois 17 a 18 do Salmo 116. Olha só o que Davi diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. No versículo 17 e 18, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos no Senhor, na presença de todo o meu povo. Então ele se lembra dos benefícios de Deus. Para lembrar dos benefícios de Deus, ele lembra das situações que ele viveu. Cada uma delas. Provavelmente, quando ele está falando isso neste texto, ele pode estar se lembrando, não sei, talvez esteja se lembrando de Batseba, né? De Urias, das situações difíceis que ele viveu, seja lá qual for. E aí a bênção de Deus, trazendo sobre ele a graça e a misericórdia, é o que nós precisamos fazer. Davi nunca se esqueceu, e nós não podemos nos esquecer, da liberdade proporcionada a Deus na nossa vida. Davi nunca se esqueceu da liberdade proporcionada ao povo de Israel. Ele nunca se esqueceu. E ele sempre vai falar sobre isso. Travessia no Mar Vermelho, as lutas que ele enfrentou na sua caminhada, que Moisés, né, enfrentou, não Davi, na sua caminhada pelo deserto. As lutas durante esses 40 anos, quantas pessoas se levantando, quantas batalhas, as necessidades, aliás, todas elas supridas por Deus
Deus fazia chover pão. Você já imaginou um negócio desse? Ia falir os donos de padaria aqui de Medeiros Neto, né? Chover esse pão, era só chegar de manhã, botar a bacia do lado de fora e pegar o pão. Mas nós aqui não temos a mesma necessidade que aquele povo tinha. Lá não tinha padaria. Aliás, lá não tinha nada, eles estavam no deserto. E Deus fazia chover pão, fazia sair água da rocha, e ainda, para ninguém reclamar que não tinha proteína, né, os bombadinhos que gostam de uma proteína, mandava codornizes para o pessoal poder comer. Esse é o nosso Deus. É a esse Deus que Davi agradece. Cada uma dessas adversidades, ele contemplava em cada uma delas a graça de Deus e a vitória certa que alcançava aquele povo que não era outra coisa no deserto senão peregrino. Quero dizer para você que nós também somos peregrinos. Peregrinos nessa terra. Tem aflição? Tem. Tem luta? Tem. Mas isso passa. Isso passa. Daqui a pouquinho nós estaremos com Deus na glória. Alguns vão viver mais tempo, outros vão viver menos tempo, mas todos nós um dia estaremos com Deus na glória. Somos peregrinos na terra, e eu quero dizer para você que no céu já não tem mais nenhum tipo de luta, viu? Não tem mais luta, lá não tem choro, lá não tem morte, lá não tem pecado, lá não tem nada disso, não tem necessidade, porque Deus vai estar conosco plenamente, ou melhor, nós estaremos com Deus plenamente. Deus está conosco na sua plenitude agora, nós estaremos com Ele na nossa plenitude também. Amém, irmãos? Em segundo lugar, eu quero aprender mais uma coisa com Davi. Eu quero aprender com Davi que devemos louvar e agradecer e exaltar a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Todo o tempo. 1 Crônicas 16, versículo 9, na parte A, diz assim: cantem para ele, louvem a ele. Aqui está, cantai-lhe e salmodiai-lhe. Salmodiai-lhe. Né? Cantem e louvem para o Senhor. Davi louvava e exaltava ao Senhor o tempo todo. É o que eu falei. Davi vivia salmodiando o tempo todo. E ele recebia as vitórias que sempre vinham depois das lutas, né? Sempre vinham depois das lutas a vitória. Nossa vida também é assim. E em cada vitória, Davi, ele celebrava as maravilhas de Deus, todas as coisas que ele já tinha alcançado, né? E ele sabia que mesmo nos momentos difíceis, ele celebrava também porque ele tinha certeza da vitória. Você tem certeza da sua vitória? Então agradeça a Deus no dia da angústia. Começo a dar uma dica do que eu vou falar mais adiante. Nós não agradecemos a Deus por causa da angústia, mas porque temos a certeza da vitória sobre a angústia. Davi fazia isso. A sua gratidão era demonstrada em atos de louvor. Era assim que ele agradecia. Atos de louvor, atos de exaltação. Ele exaltava e adorava o poderoso nome do Senhor. O Senhor que cuidava da vida dele. O Senhor que orientava. O Senhor que guardava. O Senhor que trazia paz sobre a vida dele, que trouxe a paz sobre a vida daquele povo durante todos os anos, não só os 40 anos do deserto, mas durante toda a caminhada daquele povo, não lhes faltou nada, nem sombra faltou. No meio do sol do deserto, Deus mandava uma nuvem. Você já viu, antigamente eu vi uns desenhos animados, eu não sei se você já viu esse desenho animado, que chovia só em cima de uma pessoa. Alguém já viu um desenho animado assim? Aí estava sol para todo lado e tinha uma nuvenzinha só em cima de uma pessoa, só chovia. A pessoa ia para um lado, a nuvem ia atrás. A pessoa ia para o outro, a nuvem ia atrás. Ali é brincadeira do desenho animado, mas que o povo de Israel era real. O povo de Israel caminhava e a nuvem do Senhor ia junto, para poder proporcionar sombra. Sombra no meio do deserto. E à noite, era frio, né? Porque deserto é assim, é muito quente de dia, é muito frio de noite. Aí para poder aquecer à noite ele fazia o quê? Fogo. Mandava fogo. E o fogo aquecia aquele povo. Esse é o nosso Deus.
Quantas bênçãos você já recebeu de Deus até aqui? Você tem agradecido por elas? Eu acredito que são muitas, né? Porque se eu tomar como base eu mesmo, eu vou dizer que você tem muita bênção para acreditar. Então, em nome de Jesus Cristo, celebre a Deus nessa noite com canções de louvor que exaltem o poderoso nome do nosso Deus. A gente sempre louva a Deus. Eu já orientei o ministro de música, o Bruno, que nos cultos a gente quer músicas de adoração. É o que a gente quer, música de adoração. Culto não é para a gente ter outro tipo de canção que não seja de adoração. Às vezes escapole uma, né, porque o povo fica animado e quer cantar uma música diferente, que não é de adoração, que é evangélica, mas não é de adoração. Mas o certo no culto é canções de adoração, ponto. Porque o culto é um espaço não só para alegrar o nosso coração, é claro que alegra, mas principalmente para adorar a Deus. Então é por isso que a gente escolhe aquelas canções, né? E eu orientava assim o Naran, orientei assim o Bruno, e graças a Deus, tanto um quanto o outro, eles seguem nessa linha e ensaiam o pessoal nesse sentido. Outra coisa que eu sempre digo também para os ministros é que a gente não faz questão de ter a melhor banda da Bahia aqui em cima, né? Porque aqui a gente não está buscando profissionalismo, muito embora quase todos os nossos músicos são muito bons naquilo, quase todos não, todos são muito bons naquilo que fazem. Mas o povo que está aqui em cima, ele tem que levar a igreja à adoração. A palavra ministrar é literalmente isso, né? Ministrar a adoração a Deus e levar a igreja à adoração. Então, pode até dar algumas mancadas na música, né, na harmonia, mas tem que levar a igreja à adoração. É isso que a gente quer, porque nós temos um coração grato a Deus e nós precisamos expressar. Terceiro lugar, tem outra lição preciosa que Davi nos ensina, quando ele demonstra a sua gratidão a Deus. Ele nos mostra que nós devemos agradecer a Deus mesmo nos momentos difíceis, no meio da nossa dificuldade. Todo mundo aqui já viveu ou vive algum tipo de dificuldade. É impossível, não existe alguém que possa dizer assim, eu não tenho dificuldade. Eu nunca vivi uma dificuldade, eu não vivo dificuldade, eu vou dizer que você tem algum problema, que você não está sendo honesto, porque todo mundo vive algum tipo de dificuldade. E Davi, ele tinha um coração que se alegrava no Senhor, mesmo no meio das dificuldades, né? Na sua canção, nessa canção de ação de graças, lá no versículo 10, ele diz assim, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Todo aquele que busca ao Senhor, irmão, deve se alegrar em Deus, né? No Salmo 16, no versículo 11, ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegrias e delícias perpetuamente. Esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Pode deixar ali. Quando ele estava, não, o outro, né? O Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Na tua presença há fatura de alegrias e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Esse salmo foi escrito exatamente no momento que ele estava sendo perseguido por Saul. Você conhece a Bíblia, você sabe que durante algum tempo Saul, com ciúme, com medo de perder o trono para Davi, buscou matá-lo. E esse é o sentimento de Davi no meio da tribulação. Isso nos mostra uma coisa interessante, a alegria de Davi não era circunstancial. A nossa alegria não deve ser circunstancial. A alegria de Davi estava centrada na pessoa, na presença do Senhor. A nossa alegria precisa estar centrada na pessoa do Senhor. Isso me faz lembrar a orientação da palavra de Deus, e aqui agora é que nós vamos fazer um ajuste no sentimento e no pensamento de muita gente. 1 Tessalonicenses 5,17. Em tudo dai graças,
porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tem gente que tem uma interpretação equivocada dessa palavra. Agora, essa palavra diz de fato que um coração agradecido deve celebrar e ser grato a Deus em todas as circunstâncias, mesmo nas circunstâncias difíceis. Em tudo dai graças. Agora, isso não significa que eu devo dar graças, agradecer a Deus pelas coisas ruins que acontecem na minha vida. Tem muita gente que acha que é isso. Não, eu fui atropelado, eu dou graças, Senhor, porque eu sou atropelado. Não, não é assim não, irmãos. Isso é um equívoco de interpretação. E olha, pasmem, o que eu vou dizer para vocês agora. Muita gente acha que é exatamente isso. Te agradeço, Senhor, porque eu chutei o banco e o meu dedão arrancou a unha. Te agradeço, Senhor, porque eu fui roubado. Tem muita gente que acha que é assim, não tem? Você já não viu alguém que pensa que é assim? Mas é o contrário. Eu não tenho que dar graças pelas coisas ruins que me acontecem. Eu estou louvando a Deus com alegria, não é porque a coisa ruim me aconteceu, né? Mas porque eu sei que Deus vai me dar a vitória mesmo naquela situação. Te agradeço, Senhor, não porque eu fui roubado, mas porque eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Eu vou conseguir recuperar, isso vai mudar. Te agradeço, Senhor, não porque eu fui atropelado, mas te agradeço porque eu sei que eu vou ser vencedor e vou conseguir superar essa situação. Né? É isso que a gente tem que aprender. Você entende como isso muda todo o sentido dessa palavra, daquilo que a gente pensa, ou que pensava? Eu espero que você não pense mais assim, né? É por essa razão que Paulo afirma o seguinte, Romanos 8, 28, um texto tão conhecido de todos nós: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O crente não é masoquista, irmão. O crente não gosta de prazer, ele não tem prazer em sofrer. Tem pessoas que têm prazer no sofrimento. Nós precisamos entender essa questão direito. O crente não se alegra nem dá graças pelo sofrimento. Vou repetir. O crente se alegra e agradece pelo cuidado generoso de Deus em transformar aquele sofrimento numa situação de consolo, a nos dar a vitória, não importa a circunstância que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Deu para entender? É isso que a Bíblia nos ensina. Hoje nós agradecemos que hajam motivos para você se alegrar no Senhor e agradecer pelo cuidado e amor dEle, porque o coração agradecido se alegra ao Senhor, apesar das circunstâncias. De repente você não teve o melhor dia, de repente não foi o seu melhor dia, de repente você teve um problema, uma discussão, você teve um problema com um colega de trabalho, você teve um problema com a namorada, com o marido, com a esposa, não sei, mas mesmo assim agradeça a Deus, porque a vitória vem. Você quer ver uma coisa? Se você é crente leal, e eu sei que é, você pode olhar que você teve um problema, mas a coisa já foi praticamente resolvida, se é que não foi resolvida plenamente. É assim que Deus age, é assim que Deus faz, né? Em sua canção de ação de graças, ainda Davi, ele diz assim, no versículo 16, no capítulo 16, nos versículos 8 na parte B e 9 na parte B. Divulgue entre as nações o que ele tem feito, contem todos os seus atos maravilhosos, mesmo aqueles que não são tão bons para nós, que não trouxeram naquele momento, tanta alegria. Porque uma coisa é certa, nós cantamos aqui hoje, eu acho que nós cantamos aqui hoje, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a vida do crente. Você cantou essa música hoje? Eu estou com essa música na cabeça. Hã? Ah, foi no hospital, é isso mesmo. Né? E a gente sabe disso, né? Que a alegria vem sempre pela manhã. Não quer dizer literalmente que você vai dormir com raiva e você vai acordar bem. Mas amanhã ela vem na sequência da noite, não é isso? Então você tem a luta e na sequência vem a alegria. Pode ser que seja imediatamente, pode ser que dure alguns dias,
Porque a gente sempre repete que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e a gente precisa aprender isso. Já caminhando para o final, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, não pode ficar só para nós mesmos. Preste atenção nisso. É necessário que nós compartilhemos. É por isso que a gente fala no testemunho. Aliás, não sou eu que falo em testemunho, não. É o próprio Jesus que diz, ser-me-eis testemunhas. Né? Testemunha de Jesus. E testemunhar de Jesus não é só falar daquilo que Jesus é falar do que Jesus fez na sua vida também. E ninguém melhor do que você para dizer o que Jesus fez na sua vida. Agradecer publicamente por aquilo que Jesus faz. A Raia, ela tem aquele trabalho que ela faz, a gratidão, que eu acho muito bonito. Às vezes é simples. No começo ela fazia, olhava e falava, mas esse negócio é tão simples. Mas é uma simplicidade que enaltece o coração de Deus, que agrada o coração de Deus, porque demonstra o sentimento que vai dentro do coração dela. E aí ela lista aquele monte de coisa, agradeça a Deus por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Quem já viu isso aí? São coisas pequenas, né? Mas coisas que são importantes, que às vezes a gente não agradece a Deus, porque a gente acha que é tão pequena, que não merece nossa consideração, mas não é verdade. Tudo que Deus faz é bom. E tudo que Deus faz nós devemos agradecer. O fruto de um coração grato ao Senhor é compartilhar aquilo que Ele tem feito. Mostrar para as pessoas o quanto Ele é bom. E o que mais Davi queria, sem dúvida nenhuma, é que todos conhecessem as maravilhas que Deus fez na sua vida. E o que mais nós queremos também, o que mais nós queremos, e o que Deus deseja que nós tenhamos como alvo na nossa vida, é tornar conhecido entre as pessoas as coisas que Deus fez e que faz na nossa vida, as obras que Ele realiza, a fim de que as pessoas possam saber, como nós sabemos, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Parecem coisas óbvias, né, que eu falei, mas lá fora tem muita gente que não sabe disso. Lá fora tem muita gente que não faz ideia dessas coisas. Tem gente que quando passa por uma luta, ao invés de agradecer a Deus a vitória que virá, espragueja Deus. Joga praga em Deus. Está vendo? Se o Senhor existisse, eu não teria passado por isso. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Principalmente quando perde alguém querido, né? Onde é que estava Deus? Deus nunca deixou de estar conosco. Agora tem coisas que nós não vamos compreender imediatamente mesmo. Porque a visão de Deus é macro, a nossa é muito micro. A de Deus é hiper, ultra, mega, gigantemente falando macro. E a nossa é micro. Nossa visão é limitada. Mas eu preciso falar como Davi. Salmo 108, aliás, o Salmo 108 diz, né? O desejo de Davi de mostrar e exaltar a Deus com a sua alma. Lá nesse Salmo, no versículo 1, ele diz assim: minha alma está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Está pronto para isso, irmão? Mesmo no meio da luta, lembrando das coisas passadas, em alegria por tudo que Ele fez, em alegria por tudo que Ele vai fazer, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, né? Agradecer sempre a Deus, ter um coração como o coração de Davi, um coração totalmente grato, uma gratidão que não brota da boca para fora, mas que vem de dentro do seu ser. E é por isso, eu quero repetir, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito, porque ele não era perfeito, e Deus sabe disso. Sejamos agradecidos. É o que Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 15. E o Senhor, encerrando a nossa fala, se agrada de um coração que reconhece a sua graça e que não se esquece de tudo que Ele fez. Que Deus nos abençoe, que Deus encha o nosso coração de paz nesta noite, e que nós possamos sair daqui um pouco mais alimentados na nossa alma e no nosso espírito. Que nós possamos sair daqui um pouco mais cheios, você que está assistindo também,
que Deus preencha a sua vida de paz e haja gratidão no seu coração para compartilhar com Deus na presença de todas as pessoas durante todo o tempo. Amém? Vamos orar? Convidar você para ficar de pé. Ó Deus, gratidão é sublime, gratidão é tremendo. Gratidão é um sentimento que flui da nossa alma e que precisamos exercitá-la no dia a dia, não só com as pessoas que nos rodeiam. Não queremos agradecer pelas bondades dos homens somente, muito embora isso é cabido, mas acima de tudo queremos ter um coração grato ao Senhor, que nos conhece no fundo da nossa alma. O Senhor que sabe o quanto somos pecadores, mas o quanto te amamos. E o quanto desejamos superar todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades que são causadas, via de regra, pelo pecado. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com a tentação e torna-nos gratos ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é quem é tão bondoso ao ponto de nos perdoar o tempo todo, porque na caminhada do homem na história da humanidade foi sempre a mesma coisa. O homem pecando e o Senhor perdoando. E assim será conosco, com todos aqueles que estão alicerçados em Cristo Jesus, não somente neste tempo, mas por toda a eternidade, porque quando cruzarmos a linha desta vida, não mais seremos pecadores, e ali viveremos contigo para sempre na tua glória. Dá-nos paz, graça e misericórdia, e guarda-nos nesta noite de quinta-feira, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e um bom final de noite, em nome de Jesus.